Olá, há 30 anos uma notícia de jornal me causou um grande mal-estar. Houve um acidente com um caminhão na rodovia Dutra e os moradores de uma vila, de uma cidadezinha ao lado da rodovia, foram lá ao local e começaram a saquear a carga. Alguns até entraram na cabine do motorista para roubar objetos. O motorista estava preso nas ferragens, agonizando, e ali morreu, se esvaindo em sangue, sem que qualquer uma daquelas pessoas se preocupasse em procurar ajuda, chamar a polícia rodoviária ou chamar uma ambulância. Aquilo me deixou muito triste, porque me fez pensar na questão da educação cívica, da qualificação dos brasileiros para construir uma sociedade minimamente humana, justa, solidária. Mas passou esse sentimento, porque em todos os dias seguintes, durante todo esse tempo, tem havido manifestações dos brasileiros em alguns lugares, em muitos lugares, ocasiões em que os brasileiros se juntam para prestar ajuda uns aos outros. Passou-se um tempo e 20 anos atrás, exatamente no ano 2000, quando já existia a internet, uma mulher foi assassinada numa cidade do litoral paulista. Por quê? Corria na internet um mito urbano, fake news já naquela época, dizendo que havia uma quadrilha de vampiros ou de pessoas, de bruxas, que sequestravam crianças para lhes roubar os órgãos para vender para transplante ou sangue. E alguém apontou aquela mulher no comércio, na rua central dessa cidade, e as pessoas a lincharam, mataram a mulher, que era mãe de 2 crianças. Passado o tempo, 3 pessoas foram condenadas daquelas dezenas que participaram do crime. Outra vez me veio essa sensação horrível de que falta ao brasileiro um sentimento, uma emoção, uma capacidade de enxergar o outro. Mas, durante o ano passado, na pandemia, milhares de pessoas, de brasileiros, se juntaram para ajudar aqueles que não tinham condições de sobreviver sem os seus salários. Quem perdeu seus empregos, quem teve que ficar em casa, vendedores, trabalhadores autônomos, receberam milhões de cestas básicas de instituições como a Central Única das Favelas, de movimentos sociais financiados por grandes empresas, por famílias ricas, por igrejas, etc, etc, etc. E outra vez me veio a esperança de que o Brasil possa um dia se tornar um país civilizado. Mas nesta semana, nesta sexta-feira, circula pelo mundo a notícia e circulam as imagens das dezenas de pessoas que morrem em Manaus por falta de oxigênio. E essa tragédia mostra claramente que não é na base da sociedade, não é na sociedade que falta empatia. É claro que existem sempre aqueles egoístas que só pensam em seus próprios interesses. Mas a grande tragédia brasileira é que no topo da nossa sociedade, na elite que governa o país, falta essa empatia. É onde carece, é onde se vê a carência dos sentimentos necessários para um grupo social ser chamado de civilizado. O ministro da Saúde, que se diz entendido de logística, esteve em Manaus 2 dias antes de eclodir esse morticínio e não foi capaz de perceber, de se informar ou de ser informado de que faltaria oxigênio, que já faltava oxigênio. Alguém pode imaginar o que é morrer na agonia de procurar o ar e não encontrar, isso meio à atmosfera, ao lado da floresta amazônica? A ideia de agonia, desde o tempo da Grécia Antiga, a palavra agonia remete a esse momento em que a pessoa busca o ar e não encontra. E por quê? Porque desde o início da pandemia, o governo, que já colocou 3 ministros da saúde e retirou os 2
que em algum momento se contrapuseram à estreiteza de raciocínio do presidente da República. 3 ministros, no meio da pandemia, não foram capazes de criar uma estratégia para fazer frente à maior crise que este país já viveu, a maior crise de saúde pública que o mundo já viveu. E todos os episódios mostram que o governo brasileiro é inepto e inativo. Sabe-se hoje que a vacina da Índia não virá, porque o governo não comprou. Era mentira. O avião está pronto para ir buscar um produto que não há, que não existe. Porque o ministro das Relações Exteriores entendeu mal o inglês da sua contraparte da Índia. E enquanto o ministro da Saúde aparece na televisão com seu discurso populista, com seu rame-rame, arrumando desculpas para a sua inaptidão, o presidente da República faz blague, faz pilhéria com a morte dos outros. Ainda volta a recomendar um medicamento que cientificamente está comprovado que não tem nenhum efeito sobre esse mal. Nós merecemos isso. O Brasil pode ser um país minimamente civilizado se no topo do poder executivo não há civilização e se nos outros poderes ninguém se move para conter esse absurdo, a barbárie. Na Câmara dos Deputados, meia dúzia de candidatos se empenham numa disputa para saber quem vai sentar na cadeira do presidente, quem vai ter o privilégio de negociar as benesses com o chefe do executivo. Fala sério. Dá para imaginar que o Brasil ainda será uma nação civilizada? É difícil abordar esse assunto porque, como se sabe, a gente lê os jornais, a gente ouve as emissoras de rádio, vê os telejornais na televisão, mas como diz a velha canção de Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. Então é preciso que a gente se comunique horizontalmente, lembrando a todos que ao seu lado há um ser humano e que seremos, podemos vir a ser um país civilizado. Fala sério. Fala muito sério.